ciclo avançando, os treinos estão saindo, os resultados estão começando a aparecer. Calma, anima, mas não empolga. Bora, 8º episódio da série. Bom, pessoal, estamos aqui no dia que está saindo esse vídeo. A gente está aí praticamente há 7 semanas da prova. O que eu queria trazer hoje é quase um complemento, ou vamos dizer assim, mais uma etapa quando a gente fala sobre treinamento e sobre o ciclo da maratona. Vocês viram alguns episódios para trás aí qual que é o plano do ciclo dessa maratona, um pouquinho diferente dos outros que eu fiz até agora. Mas eu gosto de, nesse momento, quando a gente está aí faltando 7, 8 semanas, eu acho que é um momento legal da gente dar uma olhada aonde a gente está dentro do ciclo. Então eu tento buscar semelhanças, diferenças, discrepâncias muito grandes entre os ciclos que eu já fiz e converso isso obviamente com o PC, e depois de fazer essa busca nessas informações, vou trazer aqui alguns fatos que eu acho que são bem interessantes e que ilustram bem aí onde a gente tá nesse momento. Vou começar falando de uma prova, isso foi até uma certa coincidência, que no ciclo de Porto Alegre eu fiz uma prova faltando 60 dias para Maratona de Porto Alegre, que foi a Maratona de São Paulo, onde eu corri 30 km dentro dela, e agora para a Maratona de Nova York eu fiz a Run the Bridge, que também era uma prova de 30 km, no caso, né, eu ia correr os 30 km, e nos dois casos eu tentei fazer um trecho ritmado dentro dessa prova. Na Maratona de São Paulo, o ritmado era um trecho de 25 km, enquanto na Run the Bridge era um trecho de 21. Então tem uma certa diferença, mas dá pra gente buscar aí e tentar enxergar o que a gente pode tirar de informação dessas duas situações. Nos 25 km da Maratona de São Paulo, eu consegui fazer pra 4:20, mas me lembro bem de uma sensação de bastante esgotamento ao final da prova. Na Run the Bridge, fiz os 21 para 4:13, ou seja, mais rápido do que a Maratona de São Paulo, mas a sensação de terminar esse trecho foi uma sensação de muito menos cansaço, de estar muito mais conservado. Então, guardadas as devidas proporções da diferença aí desses 4 km, eu acho que a gente pode ver aí algumas semelhanças em relação a esses dois ciclos. Um outro treino que é bastante comparável e que é legal que eu queria trazer aqui é um treino feito 7 semanas antes da prova. Foi um longão que eu fiz antes de Porto Alegre, 7 semanas antes, que foi de 30 km, 5 km de aquecimento e 25 ritmado. E o treino que eu fiz agora para a Maratona de Porto Alegre, que foram 26 km, sendo 1 km de aquecimento e 25 de ritmado. Ou seja, a parte ritmada foi semelhante nos dois casos. Para Porto Alegre, no caso do treino para Porto Alegre, eu consegui entregar esses 25 km em 4:18 de média e agora consegui finalizar em 4:15. Ou seja, tá tudo muito parecido. As condições climáticas acabaram sendo parecidas também por uma coincidência, embora não seja a mesma época do ano. Nos dois casos eu usei tênis com placa de carbono e não são situações de prova. Então você vê que tem bastante semelhança, principalmente na parte, o núcleo principal do treino. E a gente tem semelhanças também no caso do resultado desses treinos. Outros dois exemplos que eu quero trazer aí pra gente fazer essa comparação são treinos de VO2. Esses treinos de VO2 aconteceram mais ou menos na mesma época dentro do ciclo também. O que eu queria trazer aí é um detalhe dos tiros mais longos dentro dessas repetições, né? Porque nos treinos a gente teve tiros de 1 km, de 1.200, tiros de 400, tiros de 200. Mas o que eu acho legal é o volume total de estímulos passou um pouco de 5 km e tivemos tiros longos aí na casa de 1 km mais ou menos no VO2. E nos dois casos a gente consegue ver uma semelhança de ritmo alcançado. Algo ali na casa dos 3:20, 3:25. Ou seja, mais uma vez, a gente vê dois treinos parecidos, com cargas parecidas, em épocas parecidas e que resultam nos mesmos ritmos e nos mesmos objetivos alcançados. E a gente vem percebendo que a gente está num ciclo que a gente está muito próximo do que a gente conseguiu fazer em Porto Alegre. Um último exemplo que eu queria trazer são dois treinos de limiar, que assim como os de VO2 aconteceram em mesma época, mais ou menos. No caso agora dessa de Nova York, foi a última vez que eu tive os treinos de limiar com estímulos mais longos, enquanto ainda estava com a velocidade um pouquinho mais reduzida, né? Se vocês se lembram aí, o PC disse que a gente no específico reiniciou os treinos de limiar em distâncias menores, mas velocidades maiores. Então nesse caso aqui a gente vai comparar dois treinos parecidos, onde a gente teve estímulos de 5.000, volume total de treino perto de 10 km e que a gente vê mais uma vez semelhanças de ritmos, né? Então, para Porto Alegre, esses estímulos beirando os 5 km ou 20 minutos saíam ali perto de 4 minutos do km, 3:55, 3:54, alguma coisa assim. E mais uma vez agora em Nova York a gente conseguiu fazer algo muito parecido. Tudo isso que eu trouxe aqui, que eu quis mostrar, é que a gente consegue perceber uma semelhança, algo muito parecido. A gente talvez esteja na mesma linha. Claro que a gente sabe que Porto Alegre é uma prova plana, uma prova fria, e a gente viu o resultado que aconteceu. Nova York é uma prova que tem a tendência de ser fria também, mas nem perto de ser plana. Mas já dá para ter uma ideia. E com isso a gente vai começando a pensar numa estratégia de prova, começando a elaborar e refinar um pouco o objetivo para a Maratona de Nova York. Acho legal fazer
essa análise dos dados. Acho que isso é uma das principais coisas que a gente ganha ao usar o relógio, dar os laps e tudo mais, fazer os treinos intervalados programados, e depois isso fica comparável, fica muito fácil da gente ver. Então assim, no fim das contas, como eu falei, acho que a gente tá numa época do anima, mas não empolga. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas 7 semanas. A gente espera que tudo continue correndo bem, que os treinos continuem encaixando, os ritmos continuem sendo atingidos de acordo com a planilha. E, quem sabe, vamos ver aí o que a gente consegue tirar lá em Nova York. Quem sabe um bom tempo, um tempo até melhor do que o esperado lá no começo do ciclo. É isso, pessoal. Foi aí mais um episódio. Valeu. Queria pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo. E vocês aí já fizeram essa análise? Já pensaram sobre isso? Já fizeram essas comparações? Você já deixa aí nos comentários, conta como é que foi, o que vocês viram de legal, o que vocês deixam aí de sugestão, inclusive de outras comparações que a gente pode fazer. Beleza? Foi isso. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau!